Olá, pessoal. Vamos agora à correção da tarefa 36. Grandezas inversamente proporcionais, tá? Vamos ver o que muda da inversa para a direta. Vamos lá, então, tarefa 36. Bom, a gente viu na aula passada que grandezas diretas, elas têm o mesmo sentido, né? Ou seja, ou as duas sobem juntas ou as duas caem juntas. Tá? Nas grandezas inversas, uma aumenta, a outra grandeza diminui. Tá? Então, o exemplo mais clássico que nós temos aqui é velocidade e tempo. O que acontece, pessoal? Lembra que até fiz a brincadeira, né? Na sala. O que acontece quando você aumenta a velocidade para percorrer uma distância? Quando você aumenta a velocidade, você diminui o tempo para percorrer aquela distância. Imagina o seguinte: você vai da sua casa até a escola, tá? Então, na segunda-feira, você vai da sua casa até a escola, você vai um pouquinho devagar. Na terça-feira, você aumenta a sua velocidade. Então, quando você aumenta a sua velocidade para percorrer a mesma distância, o tempo ele vai diminuir, né? Você vai chegar mais rápido. Então, velocidade e tempo são grandezas inversas. E o que muda na hora de fazer a continha? Vamos ver então, ó. Um carro faz um trajeto a 90 quilômetros por hora, que é a velocidade, em 3 horas. Qual seria a velocidade do carro se ele fizesse o mesmo trajeto em apenas 2 horas? Então, vamos colocar as grandezas, ó. Velocidade, velocidade e o tempo, né? E o tempo. Então, ele vai fazer, né, um trajeto a 90 quilômetros por hora. Então, a velocidade é 90, tá? Quilômetros por hora. E ele vai fazer esse trajeto em 3 horas. Tá? O tempo aqui é dado em horas. Qual é a velocidade do carro se ele fizesse o mesmo trajeto em 2 horas? Então, em 2 horas, qual que é a velocidade aí do carro? Olha só, vamos analisar as grandezas. O tempo. O que aconteceu com o tempo? O tempo, ele diminuiu. O tempo, ele diminuiu. Ou seja, ele fez o trajeto mais rápido. Significa que a velocidade dele aumentou. Então, a velocidade aumenta. Então, quando ele diminui o tempo, a velocidade aumenta. Então, tá vendo que agora, ó, as flechinhas, ela tem sentidos contrários, ó. Um diminuiu, a outra aumenta. Então, essas grandezas, elas são G e P, grandezas inversamente proporcionais. O que você vai ter que fazer aqui? É, Quando a gente estava fazendo as grandezas diretas, eu falei assim para você, ó, monta a continha do jeitinho que está aqui. Só que agora as grandezas elas são inversas. Então, você vai escolher uma delas para inverter. Pode ser qualquer uma, pode ser ou a velocidade ou o tempo. Tá? Escolhe uma delas. Então, eu vou escolher aqui o tempo, eu vou inverter o tempo. Tá? Então, essa daqui eu vou inverter. Inverte. Jefferson, por que você está invertendo? Por que você vai inverter? Porque agora as grandezas são inversamente proporcionais. Então, a minha continha vai ficar assim, ó, 90 sobre x. Essa aqui eu copio. Igual, essa daqui eu vou inverter. Então, o 2 vem para cima e o 3 vem para baixo. Tá? E agora você faz a cruzadinha. Então, fazendo a cruzadinha. Cruzou, cruzou. 2 vezes x, 2x. Então, vai ficar 2x é igual 3 vezes 90.
2x é igual a 270. E o 2 que está multiplicando, você vai passar dividindo. 270 dividido por 2. X é igual a 135. 135 o quê? Quilômetros por hora. Nós estamos calculando a velocidade, né? Quilômetros por hora, tá? Observem que a velocidade, ela realmente aumentou, né? Certo? Então, para fazer o percurso em 2 horas, a velocidade vai ter que ser 135 quilômetros por hora, tá? Bom, é muito importante a gente saber se as grandezas elas são diretas ou se elas são inversas, tá? Por quê? Tem muito aluno que faz a regra da cruzadinha sem analisar as grandezas. E ele pode errar. Porque aqui, ó, se ele copiasse igual estava aqui, ó, por exemplo, então a velocidade. Então, ó, vou fazer aqui um jeito errado, tá? Velocidade e tempo. Então, ó, 90 quilômetros por hora em 3 horas. Em 2 horas, ele vai levar X. O que acontece se você fizer a regra da cruzadinha sem analisar as grandezas? Você pode errar aqui. Por quê, ó? Se você fizer a regra da cruzadinha, ó, 3 vezes x, 3x. Ó, fazendo aqui cruzadinha, ó, 3 vezes x e 90 vezes 2. Então, vai ficar 3x igual a 90 vezes 2 é 180, né? 180. Aí você vai passar o 3 dividindo. Aí vai ficar 180 dividido por 3. Estou fazendo o jeito errado. X igual a 60, né? Aí o aluno vai lá e coloca que o x é igual a 60 quilômetros. Só que não faz sentido, né? Porque se o tempo diminuiu, a velocidade ela vai ter que aumentar e não diminuir, certo? Então, é por isso que primeiro você tem que analisar se a grandeza ela é direta ou se ela é inversa. Grandezas diretas, tudo bem, você monta do jeito que está e faz a cruzadinha. As grandezas inversas, você vai ter que inverter uma delas, tá? Então, nesse caso aqui, eu inverti o tempo, tá? E aí sim você faz a regra da cruzadinha, certo? Vamos ao exercício número 2. Uma artesã teceu, tecer é costurar, tá? Uma artesã teceu em 12 horas um tapete. Ela levou 12 horas para tecer um tapete. A razão de 6 metros por hora. Ou seja, a cada hora ela costurou 6 metros, tá, do tapete. E em 12 horas ela costurou o tapete inteiro. Então, aqui, as grandezas, vamos lá. Vai ser horas, né? Vou colocar aqui tempo em horas, tá? E a velocidade que ela trabalha. Tempo e velocidade. A velocidade aqui é metros por hora, tá? Metros por hora. Então, vamos lá. Ela leva 12 horas para fazer um tapete, fazendo 6 metros por hora. Então, a velocidade de 6 metros por hora, tá? Se ela trabalhasse a razão de 9 metros por hora, então, em 9 metros por hora, se ela trabalhar nessa velocidade, tá? Costurando 9 metros por hora, quanto tempo que ela vai levar para fazer o mesmo tapete? Então, aqui, novamente, ó, tempo e velocidade. Bom, ela aumentou a velocidade dela trabalhando, né? Ela fazia 6 metros por hora. Agora ela vai fazer 9, vai costurar 9 metros por hora. Então, ela aumentou a velocidade. Então, aumentou a velocidade. A velocidade aumentou. Bom, se a velocidade aumentou, ela vai fazer o tapete mais rápido. Então, o tempo ele vai ter que diminuir.
Então, ó, uma aumenta, a outra diminui. Então, essas grandezas, elas são inversas. Grandezas inversamente proporcionais. Então, eu vou escolher uma das duas para inverter. Tá? Tanto faz qual que eu vou inverter. Então, eu vou inverter aqui, eu vou inverter a velocidade, tá? Então, inverte. Inverte. Então, a minha continha vai ficar assim, ó. 12 está para x, assim como, ó, agora eu vou inverter, tá? Eu vou colocar o 9 em cima. Então, 9 sobre 6, ó, eu inverti. Não esqueçam, quando as grandezas forem inversas, você vai inverter uma delas, tá? Invertir. E aí sim você faz a regra da cruzadinha. Então, vamos lá, ó. Cruzou de um lado, cruzou do outro. 9 vezes x, 9x. Então, fica 9x igual a 12 vezes 6. 9x é igual a 12 vezes 6. 12 vezes 6. 6 vezes 2, 12. Sobe 1. 6 vezes 1, 6. Mais 1, 7. Então, vai ficar 72. Certo? Esse 9 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, nós vamos ter x igual a 72 dividido por 9. X é igual a 8. 8 o quê? 8 horas. Então, ela vai fazer o mesmo tapete, né? Ela vai levar 8 horas, né? Se ela trabalhar aí fazendo 9 metros por hora. Certo? 8 horas. Exercício número 3. Na construção de um muro, 12 operários levam 4 dias. Quantos dias levarão 8 operários para fazer o mesmo muro? Então, vamos lá. As grandezas aqui são, ó, operários, tá? E dias. Então, operários e dias. Operários e dias. Então, 12 operários vão levar 4 dias para fazer o muro. Quantos dias levarão 8 operários? Então, eu posso fazer a cruzadinha direto? Não. Primeiro, vamos analisar as grandezas. O que aconteceu com o número de operários? Diminuiu, né? Então, era 12, aí virou 8. Então, diminuiu o número de operários. O que vai acontecer com dias, com a quantidade de dias? Bom, se você tem menos pessoas trabalhando, vai levar mais tempo para fazer o muro, né? Então, o número de dias ele vai ter que aumentar. Então, ó, essas grandezas elas são inversas. G e P, tá? Então, é por isso que você não pode fazer uma cruzadinha direto, tá? Primeiro você tem que analisar as grandezas. Se elas forem G e P, inversas, você tem que lembrar de inverter uma delas. Então, eu vou inverter, tanto faz, tá? Ou vou inverter operários ou vou inverter os dias. Tanto faz. Eu vou inverter aqui os dias. Tá? Então, inverte. Inverte. Então, vamos fazer a continha, ó. Então, o 12, essa daqui eu vou copiar. O 12 está para o 8. Assim como agora eu vou inverter. O x vai em cima, o 4 embaixo. Agora faz a cruzadinha. Cruzou de um lado, cruzou do outro. Então, 8 vezes x, 8x. Igual a 12 vezes 4. Então, nós vamos ficar com 8x é igual a 48. Certo? X
é igual a 48 dividido por 8. 48 dividido por 8 vai dar 6, tá? Então, 6 dias. Então, observe que a quantidade de dias ela aumentou, né? Porque você diminuiu o número de operários, certo? Então, essa é a resposta. Levarão 6 dias, certo? Levarão 6 dias. Vamos aí ao exercício de número 4. 6 pedreiros levantam a parede de uma casa em 3 dias. Quantos dias 6 pedreiros levarão para fazer o mesmo trabalho? Pessoal, é exatamente a mesma ideia do exercício anterior. Tá? Quanto mais pessoas, né? Quando você aumenta o número de pessoas, o tempo para fazer o trabalho diminui. Aí, quando você diminui o número de pessoas, leva mais tempo para fazer o trabalho. Então, aqui, vamos lá. 8 pedreiros, ó, então as grandezas, pedreiros e dias, né? Então, vamos colocar, ó, pedreiros e dias. Pedreiros e dias. Então, 8 pedreiros, eles levam 3 dias para construir uma casa, para levantar a parede de uma casa. Quantos dias 6 pedreiros levarão para fazer o mesmo trabalho? Então, posso fazer a regra da cruzadinha direto? Não. Primeiro, vamos analisar as grandezas. O número de pedreiros, ele diminuiu. Então, vai levar mais tempo, né, para construir a parede. Leva mais tempo. Então, as grandezas são G e P. Então, eu vou ter que inverter uma delas, tá? Vou inverter aqui os dias, tá? Então, inverte uma delas. Inverte. Inverte. Então, 8 está para 6, assim como agora eu vou inverter, colocar o x em cima e o 3 embaixo. Agora faz a cruzadinha. Então, cruza de um lado, cruza do outro. 6 vezes x, 6x, igual 8 vezes 3. 6x é igual a 24. X é igual a 24 dividido por 6. X é igual a 4. 4 o quê? 4 dias. Tá? Então, resposta, levarão 4 dias. Levarão 4 dias. Certo? E realmente, né, o número de dias aumentou. Vamos agora ao exercício número 5. Uma torneira enche um tanque em 6 horas. Se forem utilizadas 3 torneiras de vazão idêntica à da anterior, qual o tempo necessário para enchê-lo? Pessoal, é a mesma ideia dos pedreiros, só que ao invés de pedreiros, é torneiras. Tá? Então, quanto mais torneiras para encher um tanque, né, o tempo vai diminuir, certo? Você tem mais torneiras para encher. Se você tiver menos torneiras, vai levar mais tempo para encher. Então, aqui, vamos lá. Torneiras e horas, né? O tempo aqui é dado em horas. Então, torneiras e horas. Uma torneira vai levar 6 horas para encher o tanque. Uma só. 3 torneiras, né? Vão levar quanto tempo?
X. Posso fazer a cruzadinha direto? Não. Primeiro vamos analisar as grandezas. O número de torneiras, ó, aumentou. Aumentou o número de torneiras. Se você tem mais torneiras trabalhando, o tempo para encher o tanque ele vai diminuir. Então, vai encher mais rápido. Então, o tempo ele vai diminuir. Tá? Então, ó, grandezas inversas. G e P. Vamos inverter uma delas, tá? Tanto faz. Eu posso inverter torneiras ou posso inverter as horas. Eu vou inverter as horas. Então, essa aqui inverte. Inverte. E aí vai ficar assim, ó. 1 está para 3, assim como, agora inverte. O x está para o 6. E faz a cruzadinha. Cruzou, cruzou. 6, 3 vezes x, 3x. Então, 3x igual 1 vezes 6 é 6. X é igual a 6 dividido por 3. X é igual a 2. 2 o quê? 2 horas, né? X igual a 2 horas. Tá? Então, resposta levará 2 horas, né? Seria necessário 2 horas. Será necessário 2 horas. Certo? Finalizamos, então, aqui a tarefa 36. A próxima tarefa, pessoal, é a regra de 3 simples, né? Que é exatamente isso que nós estamos fazendo. Só que aqui, a gente sabia, por causa do título, né? Se era GDP ou GIP, por causa do título. Agora, ele vai misturar os casos, tá? Vai misturar GDP com GIP, certo? Então, no próximo vídeo, correção da tarefa 37. Até daqui a pouquinho, gente.